Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos, dia dos nossos irmãos e irmãs que já se anteciparam para a eternidade. Hoje é dia de meditarmos sobre esse grande mistério da morte que chegará para cada um de nós. Eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, diante desse evangelho das bem-aventuranças, esse evangelho tão inspirador na nossa caminhada cristã, nós hoje vamos meditar a morte. Justamente a morte. São Francisco chamava a morte de minha irmã morte. O mundo atual, que é um mundo materialista, um mundo extremamente apegado às coisas terrenas e sensíveis, é um mundo que tem horror à morte. É um mundo que não pensa no final. É um mundo que não lança o seu olhar para aquilo que vem depois. Até porque o mundo atual em que nós vivemos não crê na eternidade. É um mundo imanentista, materialista, físico. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos honestos. Esse corpo não é simplesmente matéria. Aqui, nesse corpo, há algo que anima essa matéria. Há algo que, quando é tirado por Deus, faz com que isso, esse casulo, essa casa, esse invólucro se torne pó. Ora, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém partir dessa vida, de ver alguém terminar os seus dias. Eu tive essa graça. Há 23 anos eu vi a minha avó paterna morrer. Estava sentada na cama, rezando o terço, conversou com a minha mãe, disse que assim que terminasse de rezar o terço, a chamaria para que a ajudasse com o banho. E quando a minha mãe deu as costas, ela simplesmente expirou, mandou de volta para o céu, chamada por Deus, a sua alma, e caiu, sem vida. Naquele dia, meus irmãos e minhas irmãs, eu entendi claramente que isso daqui, esse invólucro, essa casa, essa prisão que muitas vezes se converte o nosso corpo para a nossa alma, isso aqui é só matéria. Existe algo que anima isso daqui, e esse algo vem de Deus, e para Deus voltará. Ou melhor, se a vida que eu tiver vivido aqui for uma vida exemplar, uma vida segundo a vontade de Deus, segundo as bem-aventuranças que nós acabamos de ouvir, essa alma que anima esse corpo voltará para o seu Criador. Você pensa nisso? E pensando nisso, você se esforça por ser melhor? Você vive aqui como um peregrino, sabendo que a sua pátria definitiva é o céu? Ou você é apegado a essa vida, tem medo da morte, não suporta pensar no fim da sua vida? Você tem, ao longo da sua caminhada cristã,
se esforçado para fazer com que os outros entendam que esse mundo é passageiro, que as coisas desse mundo devem ser vividas, mas que não são o fim da nossa existência, porque a finalidade de tudo é a eternidade, é o céu. Você tem pensado nisso? Na semana passada, na quarta-feira, eu fui visitar um senhor, seu Carlos, de 95 anos. Me pediram a unção dos enfermos porque ele estava debilitado. Quando eu cheguei à casa onde ele vivia, a cuidadora lá estava, perguntei a ela como ele está consciente? Ela disse: padre, está consciente e pediu o dia todo para morrer. E eu disse a ele: nós só partimos quando é vontade de Deus. Cheguei até o seu quarto, estava ele ali deitado, no oxigênio, com muita dificuldade para respirar, mas lúcido. Me apresentei, disse a ele: seu Carlos, sou o padre Luciano, eu vim rezar com o senhor. Ele juntou as mãozinhas em sinal de que estava de acordo, que queria rezar. Dei a ele a absolvição geral, a unção dos enfermos. E quando terminei o rito da unção, sentei-me ao lado da sua cama e disse, segurando as suas mãos: seu Carlos, o senhor está pronto. Quando o senhor quiser dizer adeus para vir buscá-lo, pode dizê-lo. Ele olhou para mim, abriu os olhos, com a voz bem fraquinha e disse: posso mesmo, padre? E eu disse: pode. Meia hora antes de sair para a missa da noite, eu recebi uma mensagem do vizinho que o seu Carlos tinha partido para a eternidade. Irmãos e irmãs, nesse dia em que nós celebramos a morte, aquele homem, ele foi preparado, ele teve todos os seus pecados perdoados, recebeu a unção, força de Deus, para que a sua alma conseguisse chegar ao céu e foi para a eternidade. Nós que estamos aqui hoje, que hoje vamos visitar os túmulos dos nossos entes queridos, nós que vamos levar flores, nós que vamos chorar, nos lembrando das muitas alegrias e tristezas que vivemos juntos com eles, nós que vamos pedir a Deus por essas almas, nós estamos nos preparando para um dia estarmos com esses nossos irmãos e irmãs no céu? Nós teremos a graça, a oportunidade que aquele irmão Carlos teve de receber um sacerdote, a unção dos enfermos, a absolvição geral, o perdão de todos os seus pecados, para poder entrar no céu de Deus. Hoje é dia de nós pensarmos isso. Se nós estamos vivendo como alguém que deseja a eternidade, como alguém que se prepara para ela, como alguém que não será pego de surpresa pelo Senhor, mas que quando Ele vier e disser: vinde, bendito de meu Pai, eu possa estar com Ele caminhando em direção ao céu. Hoje, como eu dizia, é dia de visitar os cemitérios, de visitar os mortos, de rezar por eles, de levar flores, de agradecer a Deus pela presença daquela pessoa na nossa vida, mas é dia também de, olhando para aquela sepultura, pensarmos no dia em que nós estaremos ali, na mesma situação que aqueles nossos irmãos. Há uma imagem muito bonita de São Francisco das Chagas, em que São Francisco tem nas mãos uma caveira e há uma frase desenhada logo abaixo da caveira que diz o seguinte: Odie mihi cras tibi. São Francisco, observando aquela caveira, pensa na morte. E Deus, através daquele símbolo, diz a Francisco: hoje sou eu que estou aqui, morto. Pó, apenas ossos. Amanhã serás tu. Nós somos todos pó, barro do mesmo barro. Todos nós morreremos. Por mais ricos que sejamos, todos nós um dia terminaremos a nossa caminhada nesse mundo. E o que virá depois para nós? Se tivermos vivido cá as bem-aventuranças, a eternidade. Se tivermos vivido cá os prazeres desse mundo, a condenação eterna. Então hoje, pense nisso, reflita. A morte é linda, se ela é bem acolhida. A morte é trágica para quem não tem fé. Deus te abençoe e até amanhã.